Bom dia. Estão por aí? Vou abrir aqui o livro para ver onde a gente está. Estamos na página 229 do livro físico. E aí a gente vai começar em outro caso, lá no último parágrafo da página. Dá um jeito nesse cabelo para ele não ficar caindo na cara. A Sarinha colocou aqui, página 264 do PDF. Beleza? Gente, cabelo maluco, credo. Nem vou me arrumar antes. Parecendo igual uma doida aqui para vocês. Vamos lá? Vamos começar? Me diz só se vocês estão ouvindo direitinho, se está tudo certo. Sim? Beleza. Tá bom, tá, vou começar. Em outro caso, pude perceber que o desejo que provoca o sonho, apesar de ser atual, extrai um poderoso reforço de lembranças profundas da infância. Trata-se aqui de uma série de sonhos que a subjaz o desejo de ir a Roma. Creio que durante muito tempo ainda terei de satisfazer esse desejo por meio de sonhos, pois na época do ano que posso viajar, preciso evitar viagens a Roma por motivos de saúde. Aqui ele acrescenta uma nota em 1909. Desde então, descobri que também para a realização de desejos considerados por muito tempo inalcançáveis, é preciso apenas um pouco de coragem. E aí acrescentou em 1925. E há muito me tornei um peregrino assíduo de Roma. Para quem leu a biografia, vai saber isso daqui, porque o Freud, ele acho que era apaixonado por Roma, era o lugar que ele mais gostava de viajar, de tirar férias, e aí ele sempre ia. Então, essa paixão aí. Certa vez, sonhei que olhava pela janela do vagão e via o rio Tibre e a ponte de Santo Ângelo. Então, o trem se punha em movimento e me dava conta de não haver posto pé na cidade. A vista no sonho era a reprodução de uma gravura famosa, que na véspera eu vira de relance na sala de um paciente. Em outro sonho, alguém me levava para o alto de uma colina e me mostrava a cidade de Roma, meio velada pela neblina e ainda tão distante que a nitidez da vista me espantava. O conteúdo do sonho era mais rico do que devo expor aqui. O tema, ver a terra prometida à distância, pode facilmente ser reconhecido. A primeira cidade que vi assim na neblina foi Lubeck. A colina tem seu modelo no Glengisberg. Na terceira vez, encontrava-me finalmente em Roma, como me dizia o sonho. Para minha decepção, porém, via um cenário nada urbano, um pequeno rio com águas escuras. De um lado, rochas negras, campos com grandes flores brancas. Reconheço um senhor chamado Zucker, que conheço superficialmente. E acho que alguém estava com o microfone ligado, né? Se ligou? E decido perguntar-lhe pelo caminho para a cidade. É evidente que no sonho meus esforços de ver uma cidade que nunca havia acordado são inúteis. Quando desmembro os elementos da paisagem no sonho, as flores brancas remetem a Ravenna, que conheço, que, pelo menos durante algum tempo, tomou de Roma a posição da capital da Itália. Nos pântanos próximos de Ravenna, encontramos as mais lindas ninféias no meio da água escura. O sonho as faz florescer nos campos como os narcisos em nosso alce, pois na época havia sido muito trabalhoso tirá-las da água.
rocha escura tão próxima à água lembra vividamente o Vale de Tepel, perto de Carlsbad. Carlsbad me permite agora explicar o fato curioso de eu perguntar ao Sr. Zucker pelo caminho. Podemos reconhecer nesse material usado para tecer o sonho duas daquelas anedotas judaicas engraçadas, com tanta sabedoria de vida profunda e muitas vezes amarga que gostamos de citar em conversas e cartas. Uma delas é a história da Constituição, que conta como um pobre judeu sem passagem consegue entrar sorrateiramente no trem para Carlsbad. Sempre que é descoberto, ele é expulso do trem, e a cada vez é tratado com maior dureza. Quando encontra um conhecido em uma de suas estações de sofrimento, ele responde a pergunta de para onde está viajando. Se a minha constituição permitir, para Carlsbad. Minha memória guarda ainda outra história de um judeu que não dominava o francês e que é instruído a perguntar pela rua Richelieu, literalmente, rico lugar, assim que chegar a Paris. Paris também foi, durante longos anos, objeto do meu desejo, e a felicidade que senti quando andei pelas ruas de Paris me serviu como garantia de que eu realizaria também outros desejos. O perguntar pelo caminho é, além disso, uma alusão direta a Roma, pois, como sabemos, todos os caminhos levam a Roma. Olha, não vejo a hora seguir esse caminho de novo. Queria. O nome Zucker, açúcar, também aponta para Carlsbad, pois é para lá que mandamos todos os que sofrem da doença constitucional do diabetes. Aí tem uma nota. Zucker, nananana, não sei falar esta palavra maravilhosa, doença do açúcar, é outro nome usado em alemão para diabetes. Deixa eu ver onde está. O que ocasionou esse sonho foi a sugestão do meu amigo berlinense que desejava me encontrar em Praga na Páscoa. Os assuntos que tratei com ele permitiam estabelecer o vínculo entre Zucker e diabetes. Um quarto sonho, logo após o acima citado, me levou de volta a Roma. Vi à minha frente uma esquina e me surpreendi ao encontrar ali tantos cartazes em língua alemã. Na véspera, eu havia escrito ao meu amigo, com visão profética, que Praga não deveria ser um lugar agradável para os alemães andarem. O sonho expressa, portanto, o desejo de encontrá-lo em Roma, e não na cidade boêmia, e, ao mesmo tempo, o desejo provavelmente proveniente ainda dos tempos de estudante, de que Praga demonstrasse mais tolerância em relação à língua alemã. Devo ter compreendido a língua tcheca durante os primeiros anos da minha infância, pois nasci numa pequena cidade de Morávia com população eslava. Um verso infantil em língua tcheca que ouvi aos 17 anos de idade ficou gravado em minha memória com tanta facilidade que ainda hoje consigo recitá-lo, apesar de não ter ideia do que significa. Portanto, também nesses sonhos não faltam vínculos múltiplos com as impressões dos meus primeiros anos de vida. E minha última viagem pela Itália, que também me levou ao lago Trasimeno, descobri finalmente, após ter visto Tibre e com o coração apertado, ter dado meia volta a 80 quilômetros de Roma, o reforço que meu anseio pela cidade eterna recebia das impressões da infância. Estava cogitando o plano de, no ano seguinte, viajar para Nápoles, deixando Roma de lado mais uma vez, quando me lembrei de uma passagem que devo ter lido em um dos nossos escritos clássicos. Aí tem aqui, nota acrescentada em 1925. Deve ter sido Jean Paul, o autor que li essa passagem. É difícil dizer quem andou para lá e para cá em sua sala com maior ansiedade, após ter decidido ir a Roma. O vice-reitor ou o general Aníbal.
Afinal de contas, eu havia seguido os passos de Aníbal. O destino também lhe negou a felicidade de ver Roma, e também ele havia seguido para a Campânia, quando todos esperavam que fosse para Roma. Aníbal, ao qual eu me assemelhava nesse sentido, havia sido o herói favorito dos meus anos de ginásio. Como tantos outros de minha idade, minhas simpatias nas guerras púnicas não estavam com os romanos, mas com os cartagineses. E mais tarde, os últimos anos do ginásio, quando comecei a compreender as consequências de descender de uma raça estrangeira, e quando os impulsos antissemitas dos meus camaradas me obrigaram a assumir uma atitude, a figura do general semita se tornou ainda maior aos meus olhos. Aníbal e Roma simbolizavam para o jovem o contraste entre a tenacidade do judaísmo e a organização da Igreja Católica. A importância que desde então o movimento antissemita adquiriu em nossa vida emocional ajudou a fixar o pensamento e as sensações daquele tempo. Assim, o desejo de chegar a Roma se transformou para a vida onírica em disfarce simbólico para vários outros desejos ardentes, cuja realização tentamos alcançar com persistência e exclusividade do guerreiro púnico, e que por algum tempo parece tão favorecida pelo destino quanto o desejo de Aníbal de entrar em Roma. Apenas então me deparei com a vivência da juventude, que ainda hoje manifesta seu poder em todos esses sentimentos e sonhos. Eu tinha 10 ou 12 anos de idade quando meu pai começou a me levar em suas caminhadas e a revelar em nossas conversas suas opiniões sobre as coisas desse mundo. Certa vez ele me contou, para me mostrar como eram melhores os tempos em que eu vivia. Quando eu era jovem, saí para passear num sábado, em sua cidade natal. Eu estava bem vestido, com um gorro de pele novo na cabeça. Então veio um cristão e, com um tapa, lançou meu gorro na lama e disse: Judeu, desça da calçada. E você, o que fez? Eu desci da calçada e peguei meu gorro. Foi sua resposta, tranquila. Essa postura me pareceu pouco heróica para o homem grande e forte que segurava o garoto pela mão. Então, contrapus a essa situação, que não me satisfazia, outra, que correspondia melhor ao meu sentimento. A cena em que Amilcar Barca, que tem uma nota acrescentada em 1909. Na primeira edição, havia aqui o nome Asdrubal, um erro estranho, que esclarecia em minha psicopatologia da vida cotidiana. Então, se a gente quiser saber por quê, tem que voltar lá. Eu já li, mas não me lembro. O pai de Aníbal faz o filho jurar perante o altar de sua casa que se vingará dos romanos. Desde então, Aníbal ocupava um lugar em minhas fantasias. Essa cena do pai do Freud parece ser bem marcante, assim, para ele, dessa possível submissão, porque ele cita isso em outros lugares. Eu digo da submissão do pai, sabe? Parece que gerou um grande incômodo para ele. Creio poder seguir os traços desse entusiasmo pelo general cartaginês até uma época anterior da minha infância, de modo que, mais uma vez, se trataria apenas da transferência de uma relação afetiva já formada para um novo portador. Um dos primeiros livros que li, quando alfabetizado, foi História do Consulado e do Império, de Thiers. Recordo-me de ter colado pequenas etiquetas com os nomes dos marechais imperiais nas costas dos meus soldadinhos de madeira, e de já então Macena, na forma judaica, Menasse. Era meu favorito, declarado. Tem uma outra nota, acrescentada em 1930. Existem dúvidas quanto à ascendência judaica do marechal. As palavras entre parênteses após Macena foram acrescentadas em 1914. Essa preferência se explica pelo acaso da mesma data de nascimento, exatos 100 anos depois. Ao atravessar os Alpes, o próprio Napoleão estabelece um vínculo com Aníbal, e talvez possamos seguir o desenvolvimento desse ideal guerreiro
até uma época ainda anterior da infância, até os desejos que, em meus primeiros 3 anos de vida, a relação, ora amigável, ora bélica, com um garoto 1 ano mais velho, gerava no coleguinha mais fraco. Quanto mais nos aprofundamos na análise dos sonhos, mais frequentemente deparamos com vivências infantis, que no conteúdo latente do sonho têm o papel de fontes oníricas. Já vimos, que ele cita na página 44, que muito raramente o sonho reproduz lembranças de modo que constituam, sem abreviação e alteração, todo o conteúdo manifesto do sonho. Mas há alguns exemplos indubitáveis disso, aos quais posso acrescentar mais algum que também se referem a cenas infantis. Em um de meus pacientes, um sonho trouxe a reprodução praticamente inalterada de um acontecimento sexual, que logo ele reconheceu como lembrança fiel. A lembrança nunca havia se perdido completamente no estado de vigília. Encontrava-se muito obscurecida, porém, sua revitalização foi resultado do trabalho analítico antecedente. Aos 12 anos de idade, o sonhador visitou um colega que estava preso à cama por causa de uma doença e que provavelmente por acaso se desnudou na cama durante um movimento. Ao ver os seus órgãos genitais, meu paciente foi dominado por um tipo de compulsão. Também se despiu e levou a mão ao membro do outro. Este, porém, o olhou com surpresa e reprovação, fazendo com que o sonhador se envergonhasse e o soltasse. Um sonho repetiu essa cena aos 23 anos mais tarde, com todos os sentimentos que acompanhavam, mas alterando-a ao mesmo tempo. Deu ao sonhador o papel passivo, em vez de ativo, e substituiu a pessoa do colega por outro. Em regra, porém, a cena infantil no conteúdo manifesto do sonho é representada apenas por uma alusão e precisa ser desenvolvida a partir do sonho através da interpretação. A comunicação desses exemplos não tem poder de prova muito grande, pois na maioria das vezes nos falta qualquer garantia para essas vivências infantis. Quando ocorrem muito cedo na infância, a memória não as reconhece mais. O direito de inferir dos sonhos essas vivências infantis resulta no trabalho psicanalítico, de toda uma série de fatores que parecem ser confiáveis o bastante por concordarem mutuamente. Retiradas de seu contexto para a interpretação do sonho, essas referências a vivências infantis talvez produzam pouca impressão, ainda mais quando não comunicamos todo o material em que a interpretação se apoia. Isso, porém, não me impedirá de comunicá-los. Aí aqui ele vai seguir nos exemplos. Então, primeiro, numa das minhas pacientes, todos os sonhos têm o caráter de correria. Ela corre para se arrumar, para não perder o trem, etc. Num dos sonhos, ela decide visitar uma amiga. A mãe lhe disse que ela deve ir de transporte, não a pé. Porém, anda rápido e tropeça continuamente. O material que surge durante a análise permite reconhecer a lembrança de correrias infantis. Sabemos o que o vienense chama de uma corrida, uma brincadeira, aqui entre parênteses, e permite, especialmente num sonho, a referência a uma brincadeira popular entre as crianças, que consiste em falar a sentença: a vaca correu até cair, tão rápido como se fosse uma única palavra, o que também é uma espécie de correria. Todas essas brincadeiras inofensivas entre amiguinhas são lembradas porque elas substituem outras, menos inocentes. 2. Outra paciente teve o seguinte sonho. Ela está num quarto grande, onde há vários tipos de máquinas, mais ou menos como ela imagina uma oficina ortopédica. Ela fica sabendo que eu não tenho tempo e que precisará fazer o tratamento com outros 5 ao mesmo tempo.
Ela se recusa, porém, e não quer deitar naquilo que parece ser a cama que lhe foi atribuída. Ela fica num canto e espera até que eu diga que não é verdade. Entre mentes, os outros riem dela. Dizem que está de brincadeira. Ao mesmo tempo, é como se ela estivesse desenhando muitos quadrados pequenos. A primeira parte do sonho se liga ao tratamento e à transferência a mim. A segunda contém a alusão a uma cena infantil. Com a menção da cama, as duas partes ficam como que soldadas uma à outra. A oficina ortopédica remete a uma das minhas palestras, na qual eu havia comparado o tratamento pela duração e pela natureza a um procedimento ortopédico. No início do tratamento, tive de informá-la que, por enquanto, eu teria pouco tempo para ela, mas que depois lhe dedicaria uma hora inteira por dia. Isso despertou nela uma antiga sensibilidade, que é uma das características principais das crianças predispostas à histeria. Elas são insaciáveis em seu desejo de amor. Olha só, vamos grifar isso daqui. Sabe que eu fiquei pensando agora que já ouvi de algumas mães que, trazendo assim, né, vou falar de uma maneira geral, vejo se vocês já ouviram sobre isso, mas principalmente, vou citar uma em específico, uma situação de uma mulher que tinha duas filhas e que trazia conflitos com essas filhas, e ela dizia, tem uma delas que tudo que eu fizer não é suficiente. Ela nunca fica satisfeita, ela sempre quer mais. Eu sempre tenho que oferecer mais e mais e mais e mais. E a outra não. A outra se satisfaz com aquilo que eu posso oferecer para ela. E aí isso é uma coisa comum, às vezes, assim, da gente ouvir de alguém que se dispõe a uma criança e sente que essa criança sempre deseja mais. Para dar um exemplo, assim, que agora eu me lembrei, vocês já assistiram aquele filme A Filha Perdida? Não? Esse filme é muito bom. Ele é inspirado no livro da Helena Ferrante, né, que se chama Filha Perdida. Ó, a Miki já assistiu, então talvez a Cá também, talvez vocês saibam aqui então do que eu vou falar. Mas olha, deixa eu até falar, é um filme maravilhoso, mas é um filme que ele tem um tempo muito lento. Ele se passa de uma forma lenta. E eu acho que é justamente para causar angústia na gente, justamente para talvez conseguir entender que é mesmo uma situação muito angustiante. Eu tenho essa impressão. E todos os elementos ali do texto, eles comunicam algo. Então, tem o mar, tem a água, tem a maneira como ela deita na primeira e na última cena. Enfim, é muito rico de elementos. Eu tenho um post lá no Insta, inclusive, sobre isso, que eu gosto bastante, então fica aí também de indicação para vocês, se assistirem o filme, dá uma baixada, porque já tem um tempo esse filme, então vai caçando lá, ou então me pede, se alguém tiver curiosidade, que eu procure e mando para vocês. Mas o que eu queria trazer daqui é a personagem principal, ela é uma mulher com toda uma vida que se torna mãe, e aí a partir disso desenvolvem-se alguns conflitos. E aí tem toda uma questão que eu não quero dar aqui spoiler para ninguém, mas se vocês assistirem, quiserem pensar sobre esse ponto específico, tem uma cena do filme que ela diz: para essa daqui, para essa filha, tá tudo bem, ela tá sempre satisfeita, mas essa outra, ela me exige muito, muito mais do que eu posso oferecer. E ela é uma mãe extremamente sobrecarregada ali, né, mostrando ali o quanto que ela é sobrecarregada, mas em certa medida ela tenta atender as filhas. Só que tem uma que exige muito mais mesmo do que ela pode oferecer. E o quanto que isso é difícil na maternidade dela, o quanto que isso coloca ela numa situação conflituosa. Talvez também dê para perceber isso no This Is Us, lá que a Beck tenta também, mas o filho exige algo dela e ela tenta se desdobrar ali para oferecer, mas sempre tem um que fica insatisfeito.
Então, acho que esses exemplos, assim, dá para vocês buscarem compreender mais disso, que a gente sempre buscando, assim, né, em tanta literatura, em arte, de alguma maneira, dá para entender melhor o que ele está querendo dizer. Para quem gosta de estudar a relação entre mães e filhas, não, assim, não pode deixar de assistir esse filme. Tem que assistir, tipo, parada obrigatória, sabe? Já tem compromisso para o seu final de semana. Separa umas 3 horas para esse filme, assim, porque eu acho que ele tem uma duração aí nesse estilo. É um filme longo. Minha paciente era caçula de 6 irmãos, por isso, com outros 5, e, portanto, a preferida do pai. Mesmo assim, parece ter considerado que o pai amado não lhe dedicava bastante tempo e atenção. O fato de ela esperar até eu dizer que não é verdade tem a seguinte procedência. Um pequeno aprendiz de alfaiate lhe trouxeram o vestido, e ela lhe dera o dinheiro. Depois perguntou ao marido se teria de pagar novamente se o menino perdesse o dinheiro. O marido, para caçoar dela, garantiu: sim, o deboche no conteúdo do sonho, e ela repetiu a pergunta várias vezes, esperando que, finalmente, ele dissesse que não era verdade. Agora é possível construir o pensamento do conteúdo latente do sonho. Ela teria que me pagar o dobro se eu lhe dedicasse o dobro do tempo, um pensamento avarento e sujo. O sonho substituiu frequentemente a falta de higiene na infância pela avareza. A palavra sujo serve como ponte. Olha que interessante, gente, porque eu brinco, uma brincadeira mesmo, mas ao mesmo tempo, né? O Freud, ele era ateu, todo mundo sabe, e ele não acreditava no destino, embora tenha que se considerar as variáveis de cada pessoa para que cada pessoa seja aquilo que ela é. Mas, gente, ele deve, quando ele chegou lá no céu, ele deve ter falado, cara, Deus existe mesmo e ele é psicanalista, porque assim, a mulher já sente que o pai não amou o suficiente. Vai procurar um psicanalista que só pode oferecer para ela metade do tempo. Não é possível, né? Que são umas coincidências que ele não acreditava em coincidência. Mas assim, como que ela saberia que ele só teria meia hora, né? Deus mexendo seus pauzinhos. E aí, se a gente pensa nisso na clínica, olha quanto que. Cara, todo mundo já escutou a frase que todo psicólogo, né? Na minha época era psicólogo, porque eu vi isso na faculdade, mas veio para psicanalista também. Todo psicólogo ou psicanalista tem um paciente que merece. Porque não é por acaso, né? Eles procuram a gente e a gente aceita eles. E tem um negócio aqui que faz todo sentido. Por que que tinha que ser este analista? Por que que tinha que ser esse paciente? Não sei se isso é só inconsciente. Aí cada um acredita no que quiser. Mas faz sentido isso para vocês? E quando surge a demanda igualzinha. Então, tem um. Então, vocês pegaram aqui, né, o que eu quero dizer? Gente, é muito isso. E assim, tem paciente porque eles não têm como saber aquilo. Porque não tem como saber. Mas aí procura justamente você. Tem algo aqui de uma comunicação inconsciente. E eu duvido que alguém consiga explicar que fenômeno mais louco é o dia que tu pensa assim, não qualquer dia que tu tá cansado, mas aquele dia que tu fala assim, meu, hoje tudo que eu mais queria era que todos os meus pacientes cancelassem. E aí, ai, pipocam mensagens, hoje eu não posso, hoje eu não posso. E aí todo mundo desmarca e pensa, gente, casal sim, eu ia falar causal, porque é um caos mesmo, né? Casal sintoma é um negócio muito doido, né, gente? Tu vê assim, ó, gente, ele tem isso aqui que oferece e ela fala isso daqui, que o negócio casa ali, ó, que tu pensa, como que acha, né, gente, uma pessoa que vem para completar, é muito interessante, é muito legal, né, o que a gente faz com essas coisas assim, meu Deus. E falando sério, é óbvio que tem uma comunicação inconsciente.
né? A gente sabe disso, mas é que tem coisas que, caramba, é muito rico, assim, é muito impressionante o que acontece. Às vezes eu me deparo, assim, com situações de psicanálise que eu fico pensando, gente, que loucura que é viver. Só quem vive é que sabe o que que isso significa, assim, porque talvez a gente dizendo não alcance mesmo explicar o quanto que isso é impactante no dia a dia. Quando a gente percebe na nossa vida, quando a gente percebe na vida do outro. Vocês sentem isso também? Sim? Então faz sentido, eu não tô doida, né? Não tô doida sozinha aqui. Tá todo mundo no mesmo barco. Tem uma figurinha, tá todo mundo no mesmo barco. Titanic é o nome dele. É tipo onde a gente tá quando a gente gosta de psicanálise. Eu vou mandar para vocês depois, lá no grupo. Bom, se toda passagem sobre espera até eu dizer que não é verdade pretende descrever a palavra sujo, sonho, o ficar no canto e o não querer se deitar na cama se adequam a ele como componentes de uma cena infantil, em que ela teria sujado a cama, e como castigo teve de ficar no canto sob a ameaça de que o papai não a amaria mais. Os irmãos ririam dela e etc. Os pequenos quadrados aludem à sua pequena sobrinha, que lhe mostra o truque de matemática que consiste, creio eu, em escrever números em 9 quadrados, de tal modo que sua soma, em todas as direções, resulta sempre em 15. 3. O sonho de um homem. Ele vê 2 garotos que lutam. Das ferramentas espalhadas ao redor, ele deduz que são filhos de toneleiros. Um dos garotos derrubou o outro. O garoto deitado no chão tem brinco com pedras azuis. Ele persegue o agressor com uma vara erguida para discipliná-lo. Esse se refugia junto a uma mulher, ao lado de uma cerca de madeira, como se ela fosse sua mãe. É uma diarista que está de costas para o sonhador. Finalmente, ela se vira e lhe lança um olhar terrível. Assustado, ele corre dali. Suas pálpebras inferiores revelam a carne vermelha que assoma de seus olhos. O sonho utilizou bastante eventos triviais do dia anterior. Ele realmente viu 2 garotos na rua, um dos quais derrubou o outro. Quando correu para separá-los, eles fugiram. Filhos de toneleiros. Alguém sabe o que é isso? Não, eu também não sei. Bom, será explicado apenas pelo sonho subsequente, em cuja análise ele usa a expressão popular. Essa foi a última gota. Aí aqui tem uma nota. É literalmente retirar o fundo do tonel, significando isso é demais, inaceitável. Brincos com pedras azuis são usados, segundo sua observação, principalmente por prostitutas. Isso remete a um conhecido verso sobre 2 meninos. O outro menino se chamava Marie, isso é, uma garota. A mulher ao lado da cerca. Após a cena com os 2 garotos, ele foi passear às margens do Danúbio e aproveitou a solidão para urinar atrás de uma cerca de madeira. Mais adiante, uma senhora já mais velha e bem vestida sorriu para ele e quis lhe dar seu cartão de visitas. Já que no sonho, a mulher tem a mesma postura dele ao urinar, trata-se de uma mulher que está urinando. E isso corresponde à visão terrível, à carne vermelha que assoma, o que só pode se referir aos órgãos genitais entreabertos quando a mulher se põe de cócoras, e que, quando vistos durante a infância, ressurgem na lembrança posterior como carne viva, ferida. O sonho reúne 2 ocasiões em que o menino pôde ver os órgãos genitais de 2 garotas, uma quando foram jogadas ao chão e a outra durante o ato de urinar. E como revela o contexto, ele guarda a lembrança de um castigo ou ameaça do pai, por causa da curiosidade sexual que o garoto demonstrou nessas ocasiões. 4.
Todo um conjunto de lembranças da infância, reunidas de forma improvisada em uma fantasia, é encontrado no sonho de uma senhora já mais idosa. Apressadamente, ela sai para fazer compras. No Graben, aqui tem uma nota, um dos principais centros comerciais de Viena. Ela cai de joelhos, como que sofrendo um colapso. Muitas pessoas se reúnem em volta dela, principalmente os cocheiros, mas ninguém a ajuda a se levantar. Ela faz tentativas inúteis. Finalmente, parece ter conseguido, pois é colocada numa carruagem que deve levá-la para casa. Pela janela, alguém joga para ela um grande cesto, cheio e pesado, semelhante a um cesto de compras. É a mesma mulher que sempre se apressa nos sonhos, da mesma forma como ocorria na infância. A primeira situação do sonho foi tomada, evidentemente, da visão de um cavalo caído, assim como o colapso alude a uma corrida de cavalos. Na juventude, ela havia sido amazona, e em tempos ainda mais remotos, provavelmente também cavalo. A queda remete à primeira lembrança da infância, do filho de 17 anos do porteiro, que, acometido por convulsões epilépticas, no meio da rua, teve de ser levado para casa numa carruagem. Naturalmente, ela só ouviu falar desse incidente, mas o ato de imaginar as convulsões epilépticas do garoto que cai passou a dominar sua imaginação, e mais tarde influenciou a forma de suas próprias crises histéricas. Quando uma mulher sonha com uma queda, isso normalmente tem um sentido sexual. Ela se torna uma mulher caída. No caso do nosso sonho, não há nenhuma dúvida em relação a essa interpretação, pois ela sofre sua queda no Graben, naquele lugar em que Viena é considerado a pista da prostituição. A cesta de compras oferece mais do que uma interpretação. Como cesta, lembra muito cestas. Aí aqui ele coloca, literalmente, dar uma cesta, no sentido de dar um fora, rejeitar uma declaração de amor. É cada expressão que pra gente não faz o menor sentido, né? Mas é tipo dar um fora mesmo, deve ser, né? Tipo, dar um fora também não faz muito sentido, só faz sentido porque a gente sempre ouviu, né? Então, dar uma cesta deve ser isso aí, que ela deu aos seus pretendentes, e que mais tarde, como ela mesma confessa, também recebeu. Faz parte disso também que ninguém a ajuda a se levantar, o que ela mesma interpreta como rejeição. Além disso, a cesta de compras lembra fantasias já reveladas pela análise, nas quais ela se casa com alguém muito inferior à sua posição social, e agora é obrigada a ir à feira pessoalmente. Ai, que problemão. Caramba. Por fim, a cesta de compras poderia ser interpretada também como símbolo de um serviçal. Surgem agora outras lembranças da infância, de uma cozinheira que foi demitida porque roubava. Esta também caiu de joelhos e implorou. Na época, a sonhadora tinha 12 anos de idade. Depois, uma faxineira que foi demitida porque se envolvera com o cocheiro da casa, que mais tarde se casou com ela. Essa lembrança nos oferece uma fonte para os cocheiros no sonho, que, ao contrário da realidade, não lhe oferecem ajuda quando caem. Resta explicar a cesta lançada pela janela. Isso a lembra do despacho da bagagem no trem, das pequenas janelas no campo, de pequenas impressões de estadias no campo. Como um senhor lança ameixas azuis pela janela no quarto de uma senhora. Como sua pequena irmã teve medo, porque um imbecil olhou pela janela. E agora surge uma lembrança obscura de seu 10º ano de vida, de uma babá que, no campo, teve relações amorosas com um servo da casa, coisa que a criança deve ter percebido, e que então foi despachada, jogada para fora de casa. No sonho, o oposto, lançado para dentro. Uma história da qual nós nos aproximamos também por vários outros caminhos. Em Viena, a bagagem, a mala de um doméstico, é pejorativamente chamada de 7 ameixas,
Junte suas 7 ameixas e vá. Naturalmente, minha coleção possui um rico estoque desse tipo de sonhos de pacientes, cuja análise nos leva a impressões da infância obscuras, ou não mais lembradas, muitas vezes dos 3 primeiros anos de vida. Mas não devemos tirar deles conclusões sobre sonhos em geral, pois, em regra, trata-se de pessoas neuróticas, especialmente histéricas. E o papel que cabe a essas cenas infantis nos sonhos pode ser determinado pela natureza da neurose, não pela do sonho. No entanto, na interpretação dos meus sonhos, que realizo não por causa de sintomas patológicos graves, ocorre-me com a mesma frequência que, inesperadamente, deparo com uma cena infantil no conteúdo latente do sonho, e que toda série de sonhos desemboca em vias que partem de uma vivência da infância. Já citei exemplos disso e citarei ainda outros, em ocasiões diversas. A melhor forma de encerrar essa sessão talvez seja a comunicação de alguns sonhos em que eventos recentes e vivências infantis, há muito esquecidas, aparecem junto com fontes oníricas. Aqui ele está quase dizendo, viu? Então, é que eu não sou neurótico, né? Ó, não tem problema nenhum. Deixa eu ver, porque, putz, eu acho que é muito grande esse daqui. Não sei se depois vai fazer sentido, sabe? A gente parar e fica confuso, né? Deixa eu ver. Ó, a gente está na 241, e aí esse capítulo só acaba na 257. É isso? É. E eu acho que eu vou deixar para a gente ler na semana que vem, pode ser, gente? Porque senão, como é o final de um capítulo, e aí ele vai dar todo um exemplo e trabalhar tudo isso num único sonho, aí na semana que vem a gente esquece, acaba não conseguindo fazer uma ligação. E me dá um pouco de agonia começar a ler assim do nada. Então a gente termina um pouquinho antes, mas só para que faça sentido, então, na próxima quinta, tá bom? E também porque a gente está lendo rápido demais esse livro, eu não sei, já estou me dando negócio no coração, entendeu? Falta mais da metade e eu já estou sofrendo. Mas, ó, paremos então na 241 e aí a gente começa na próxima semana a partir desse primeiro parágrafo após uma viagem. Beleza? Pode ser? Obrigada pela companhia. A gente se vê na próxima quinta. Um beijo e